Júnior. O professor Oswaldo é físico de formação, tendo concluído o doutorado na University of Wales, em Bangor, no Reino Unido. É doutor honoris causa da Universidade Federal do Mato Grosso, título obtido em 2019, diretor do Instituto de Física de São Carlos, na Universidade de São Paulo. É autor de numerosas publicações, tem experiência na orientação de mestrado, doutorado, supervisão de pós-doc, recebeu 2 prêmios aí de inovação tecnológica, entre outras tantas importantes realizações. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, é presidente da International Union of Materials Research Societies, é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências da América Latina. E as principais áreas de atuação do professor Oswaldo são filmes orgânicos nanoestruturados e processamento de línguas naturais. Estamos muito contentes com a sua presença e participação no nosso evento. Professor Oswaldo, a palavra é sua, 30 minutos para as suas considerações. Muito obrigado, Rogério. Eu fiquei enormemente lisonjeado com o convite, porque não sendo do meio ou um especialista em educação, eu fiquei muito orgulhoso de poder participar desse debate. Por exemplo, ter o privilégio de ouvir a professora Vani agora, como já estou ansioso também para ouvir o professor Romualdo. Na minha participação agora, eu não vou começar centrando em educação, mas em inteligência artificial e depois, ao final, tecer algumas considerações sobre os impactos dessa revolução de inteligência artificial, de IA, na educação também. Eu acho que todos vocês têm acompanhado e ouviram um pouco da história da inteligência artificial, que é tão antiga quanto o computador. Então, desde que se começou a fazer computação, já se aventou a possibilidade de usar o computador para fazer algumas tarefas intelectuais que os humanos fazem. É por isso que, por um tempo, o computador era até chamado de cérebro eletrônico. Então, essa esperança de usar uma máquina para realizar tarefas intelectuais é muito antiga. E uma das primeiras tarefas tentadas com a máquina foi de tradução automática. Os resultados iniciais foram desastrosos. Hoje a gente sabe que foram desastrosos por motivos vários, de não haver dados suficientes, de abordagem que foi utilizada inicialmente não ser a mais adequada. E, durante décadas, a inteligência artificial continuou evoluindo, mas com alguns períodos que são chamados invernos da inteligência artificial, em que tanto pesquisas quanto de investimentos diminuíram drasticamente porque havia a descrença de que um dia a inteligência artificial pudesse funcionar. Então, houve vários períodos em que muitos não acreditavam que um dia nós tivéssemos uma máquina podendo substituir os humanos em atividades intelectuais. Isso começou a mudar drasticamente, né, com aquele movimento que nós chamamos de Big Data, ou de descoberta de conhecimento baseada em uso intensivo de dados, porque algumas novas tecnologias também foram acopladas, nomeadamente as tecnologias chamadas de aprendizado de máquina com redes neurais profundas, que em inglês é o nome Deep Learning, cuja a tradução melhor é aprendizado de máquina com redes neurais profundas. Com essas novas tecnologias, algumas aplicações de inteligência artificial começaram a funcionar bem. Eu citaria 2 já consagradas. Uma delas é de reconhecimento facial. E isso acontece, quer dizer, nós temos boas aplicações de IA nesse tipo de uso, por um motivo muito simples. Toda vez as técnicas de aprendizado de máquina por
principalmente com aprendizagem com redes neurais profundas, toda vez que o conjunto de dados for suficientemente abrangente e ele cobrir as possibilidades todas, esses algoritmos de aprendizagem de máquina são excelentes para fazer classificação. E uma tarefa, o reconhecimento facial é uma tarefa de classificação, é classificar qual é o rosto que está sendo mostrado por um determinado sistema. E esse sistema funciona de uma maneira relativamente simples, que é a seguinte: com o treinamento dessas redes neurais, usando uma quantidade enorme de dados, descobriu-se que um número grande, mas não muito grande, de atributos ou de características definem o rosto de cada indivíduo. Alguns sistemas usam cerca de 100 parâmetros. Muitos desses parâmetros têm a ver com características geométricas do nosso rosto. É por isso que um bom sistema de reconhecimento facial não vai ser enganado se a gente coloca uma peruca, cobre o cabelo, põe um bigode, porque muitas das características são características geométricas, de distâncias entre algumas partes do nosso rosto. Então, para essa tarefa, nós sabemos hoje que não há humano que possa bater uma máquina. E as máquinas podem funcionar se bem treinadas e com capacidade de memória e processamento, elas funcionam com 100% de certeza, não há erro nenhum no reconhecimento facial. Uma outra aplicação um pouco mais sofisticada, mas que também funciona muito bem, é de diagnóstico médico por imagens. Então, se o conjunto de imagens for suficientemente abrangente e cobrir a grande maioria dos casos possíveis, um sistema automatizado hoje já ganha, ou já é mais eficiente do que os grandes especialistas, os grandes médicos especialistas para aquele tipo de aplicação. Então, vocês veem que quando eu tenho uma grande quantidade de dados e que naqueles dados eu tenho as respostas para alguma pergunta, ou seja, uma pergunta que é de classificação, os algoritmos funcionam muito bem e as aplicações também são eficientes. Entretanto, até recentemente, mesmo agora, a gente pode dizer que esses algoritmos não são muito bons para realizar tarefas de interpretação. Então, se tem uma pergunta que eu quero responder: por quê, como, de que forma? Se eu preciso interpretar algo, os algoritmos de aprendizagem de máquina não são muito eficientes. E é isso que impedia que uma máquina conseguisse processar língua, quer dizer, compreender e se comunicar conosco como se fosse um humano. E, de fato, por muito tempo acreditou-se que a gente não chegaria lá, né? Que seria impossível de uma máquina usar a língua assim como o humano o faz. As novas descobertas, as novas ferramentas que foram lançadas nos últimos anos, e a mais famosa delas, o ChatGPT, lançado em novembro de 2022, elas mostraram que as máquinas vão poder processar língua. Elas ainda são muito limitadas, ainda há muitos problemas, mas a gente já consegue, na interação com as máquinas, perceber que elas têm uma capacidade muito grande, que esses sistemas conseguem se comunicar conosco, entender o que nós pedimos e realizar uma quantidade enorme de tarefas que são tarefas intelectuais sofisticadas. E aí que vem um ponto crucial da inteligência artificial e que vai mudar toda a nossa história. A maior limitação que a inteligência artificial sempre teve foi a incapacidade de as máquinas processarem língua. Então, essa é uma previsão que eu já fazia há vários anos, e eu acho que alguns outros estudiosos de inteligência artificial também faziam, que quando a máquina conseguisse dominar a língua, praticamente qualquer tarefa intelectual poderia ser realizada por ela. E agora, os especialistas divergem muito com relação ao otimismo sobre essa afirmação.
embora eu não possa me considerar como especialista em inteligência artificial, eu tenho mais atuação com processamento de línguas naturais, mas eu tenho a firme convicção, por causa da minha experiência desses muitos anos, e também por ver o que está acontecendo, eu não tenho dúvida de que a máquina vai poder realizar praticamente qualquer tarefa intelectual que um humano faz, inclusive gerar conhecimento. E isso muda tudo, porque até hoje, em toda a história da humanidade, independentemente de quão sofisticados eram os equipamentos, os instrumentos, as teorias, os computadores utilizados para gerar conhecimento, ao fim e ao cabo, o conhecimento só era gerado ou só podia ser gerado com intervenção humana. Só os humanos geravam conhecimento. Agora que nós temos a perspectiva de que as máquinas também vão poder gerar conhecimento, tudo vai mudar, porque isso vai alterar não só ciência e tecnologia, como também toda a sociedade. As implicações vão ser enormes. Elas serão implicações, algumas positivas, são fáceis de ver, que nós vamos ter muito mais eficiência e, portanto, podemos ter um grande crescimento econômico. Nós podemos ter grandes avanços em todas as áreas do conhecimento e, portanto, melhorar a saúde, aumentar a expectativa de vida, melhorar, tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, há uma série de coisas positivas que nós podemos ter. Nós podemos ter, por exemplo, essa educação individualizada que a professora Vani mencionou agora, que pode permitir muita inclusão. Eu antevejo um agente que pode ser um professor particular, um agente inteligente, que é um professor ou uma professora particular de cada aluno, atendendo às necessidades de cada aluno individualmente. Essas são as coisas positivas, mas, obviamente, há muitos perigos. Para além dos perigos que nós já estamos vivenciando, das notícias falsas, de outras fraudes que podem acontecer, da polarização que se estabelece com o uso dos algoritmos. Para além desses riscos, há também um grande problema que tem a ver com o uso intensivo de uma sociedade que tem uso intensivo de tecnologia e conhecimento. Toda vez que uma sociedade usa muito conhecimento, muita tecnologia, aumenta a desigualdade. E a desigualdade aumenta entre países, né? Obviamente, porque os países que detêm as tecnologias ficam muito mais ricos, e mesmo dentro de um país, entre os cidadãos e cidadãs. Né? Os efeitos da pandemia no Brasil, por exemplo, foram particularmente perversos para as classes menos favorecidas, e isso tem um pouco a ver com a proteção ou a vantagem daqueles que detinham mais conhecimento, que realizavam trabalhos intelectuais mais sofisticados, que tiveram muita vantagem. Com inteligência artificial, isso tende a ser exacerbado. E, infelizmente, com uma mudança em escala temporal muito mais rápida do que as outras revoluções. A revolução da inteligência artificial deve ser muito mais drástica do que a industrial, ou que a revolução digital antes da inteligência artificial. E acontecerá num tempo muito menor. O desemprego que ela deve gerar vai ser realmente bastante drástico, e para isso a gente vai precisar de ter políticas públicas para mitigar os efeitos do desemprego, para proteger uma legião, um número enorme de humanos que não terão recolocação no mercado de trabalho facilmente, e também garantir acesso universal a essas novas tecnologias, porque hoje, como nós sabemos, para qualquer tarefa, se nós tivermos uma competição e eu tenho acesso a uma dessas ferramentas, como o ChatGPT ou outras, lembrando que eu nem discuto nesta apresentação as limitações que o ChatGPT e ferramentas parecidas têm, porque essas limitações elas são de 2023, elas podem não existir em 2024 ou 2025.
Então, se duas pessoas competirem por um mesmo espaço, uma das quais tem acesso a uma ferramenta como o ChatGPT, a vantagem vai ser imensa. Então, isso vai trazer ainda mais desigualdade. Bom, então, algumas questões se colocam. Uma questão filosófica muito importante é como é que nós faremos como sociedade? Quais serão as nossas atividades? Qual será o papel dos humanos numa sociedade em que a máquina pode fazer tudo melhor que nós? É lógico, os trabalhos manuais ainda poderão ficar conosco, porque fazer um robô pode ser possível, mas vai ser caro. Então, para fazer, digamos, um trabalho de um encanador, ou um trabalho de uma faxina muito bem feita, dependendo do lugar, pode ser muito mais barato pagar um humano do que desenvolver um robô, que sempre vai ser caro, por causa da necessidade de fazer material e ter um sistema eletrônico. Ao passo que as tarefas intelectuais não exigem o robô físico, basta ter um sistema que pode estar deslocalizado, que pode estar em qualquer lugar no mundo, não precisa ter nem no local de uso. Então, esse desafio de encontrar o que os humanos vão fazer é um desafio enorme. Eu acho que precisaremos nos valer dos conhecimentos e da pesquisa de profissionais das muitas áreas de ciências sociais e humanidades, e isso faz com que as ciências sociais e as humanidades tenham um papel absolutamente crucial para essa revolução, para os nossos dias, para 2023 e daqui a alguns próximos anos. Essa é uma coisa importantíssima, e isso explica uma das razões pelas quais eu fiquei tão feliz com o convite, porque nós precisamos que os profissionais das ciências sociais e humanidades, das muitas áreas, antropologia, filosofia, educação, psicologia, sociologia, todas essas áreas precisam ser ousados para contribuir com soluções, porque os grandes dilemas nossos hoje já não estão relacionados às tecnologias. Desenvolver um pouco mais essas ferramentas não vai ser tão difícil. Ter novos sistemas de inteligência artificial também não vai ser complicado, além de que, por causa do impacto econômico que eles geram, certamente haverá investimentos. Por outro lado, atacar os grandes problemas da humanidade, guerras, fome, desigualdade social, mudanças climáticas, requerem conhecimento que estão nas ciências sociais e humanidades. Então, nós precisamos muito da contribuição da universidade, dos centros de pesquisa nessa área, muito mais do que tecnologia. Então, isso é uma coisa importantíssima que a gente deve mencionar, porque quando nós vemos, por exemplo, apresentações, eu acho que em qualquer fórum que a gente veja de ciência e tecnologia, tanto em apresentações das nossas fundações de fomento, de ministérios, de universidades, nós vemos sempre o exaltar das grandes contribuições tecnológicas que nós geramos. Mas nós não vemos e aparentemente não damos importância para os estudos que são feitos nessas áreas de ciências sociais e humanidades e que são hoje os mais importantes para a gente definir o nosso papel no futuro. Essa é uma tarefa para a qual pessoas como eu não têm nenhuma competência de agir. Então, nós precisamos de pessoas com outros conhecimentos, outros saberes para responder. Com relação à educação em particular, eu já mencionei que a inteligência artificial pode ter aquele impacto positivo que eu falei de uma educação personalizada, mas uma outra coisa que me preocupa e angustia é o que nós vamos ensinar para os nossos alunos. Eu nem estou pensando em metodologias, mas em conteúdo mesmo. Bom, num tempo tão difícil assim, eu acho que a gente tem que voltar
às coisas que são essenciais, que são as linguagens do conhecimento. E as linguagens do conhecimento são as línguas naturais, né? Português, francês, inglês, chinês. A linguagem dos formalismos matemáticos, dependemos dela para a tecnologia, para gerar novas tecnologias, né? Para qualquer área, nós precisamos dos formalismos matemáticos. E, obviamente, a linguagem artística, que é uma linguagem muitas vezes esquecida. Eu próprio publiquei há 9 anos um livro que eu denominei As Linguagens do Conhecimento. Eu falava só de 2, eu não falava da linguagem artística, por ignorância minha, por uma falta absolutamente completa de talento em áreas artísticas. Eu não tenho nenhum veio artístico e eu não me lembro, não pensei nisso. Mas agora a gente percebe, inclusive com a pandemia, a importância da arte e da linguagem artística. Então, o que nós precisamos ensinar para os nossos jovens são esses 3 pilares: língua, formalismo matemático e artes. Essas são as coisas mais fundamentais. Porque se os nossos alunos e nossas alunas não aprenderem isso, eles não vão poder participar dessa nova fase da humanidade em que, no início, vamos conviver com as máquinas, fabricando as supermáquinas, que é o que nós estamos fazendo hoje. Os humanos estão fabricando essas supermáquinas, elas são feitas por nós, comandadas por nós, mas no futuro próximo, essas supermáquinas não serão só nossas assistentes, mas serão nossas parceiras e, muitas vezes, nossas mentoras, né? Eu já consigo imaginar que, muito em breve, quando eu pensar numa linha de pesquisa ou qualquer área, qualquer decisão que eu vá fazer na minha carreira, eu vou ouvir os conselhos de um sistema inteligente, que vai saber muito mais que qualquer outro cientista humano que eu possa conhecer. Então, eu não tenho dúvida sobre isso, a partir do que já está acontecendo, né? Com a capacidade que tem as máquinas de processar grandes quantidades de dados. Então, mas para a gente poder participar, quer dizer, para os nossos jovens poderem participar dessa fabricação das supermáquinas, usá-las como assistentes e depois como parceiras ou mentoras no futuro, eles precisam entender como funciona a tecnologia, eles precisam entender língua, né? Eu posso pedir para o ChatGPT preparar um texto para mim, que vai ser muito melhor que eu consigo fazer. O ChatGPT, não, hoje ele é melhor que eu para escrever em inglês, para corrigir o meu inglês, ele faz muito melhor. E para o português ele já não é melhor que eu, e para escrever algo que precisa mais autoral, ele ainda é muito pior que eu. Mas, obviamente, eu sou um professor universitário, né? Se eu fosse um cidadão com menos treino para uso da língua, provavelmente o ChatGPT já é superior. Aliás, eu diria que o ChatGPT já é superior a pelo menos 50%, 60% dos humanos na capacidade de produção de texto, né? E isso não é pouco, né? Porque se você tem uma ferramenta que já é melhor do que a metade da humanidade, para uma tarefa intelectual tão importante quanto a habilidade de escrita, então isso quer dizer muito. Então, esses palpites são só palpites, porque eu não tenho respostas. Eu acho que é um grande debate que a gente vai ter, mas nós precisamos pensar no que podemos fazer nos próximos anos, e os próximos são próximos mesmo. Pode ser 2, 3 anos, a gente já tem um cenário completamente diferente, com um desemprego recorde em algumas áreas, porque essas ferramentas vão, de fato, substituir os humanos em tarefas intelectuais. Obrigado. Muito obrigado, professor Oswaldo, pela sua